O Sport Lisboa-Benfica vai realizar eleições no dia 25 de outubro para os sócios escolherem a liderança do clube para os próximos 4 anos. A BTV vai entrevistar todos os 6 candidatos e promover um debate que está agendado para o próximo dia 23 de outubro. Em estúdio está Luís Filipe Vieira, foi presidente do Sport Lisboa-Benfica entre 2003 e 2021. Antes tinha sido diretor do futebol do clube, foi responsável pelo crescimento do Sport Lisboa-Benfica quando assumiu a presidência, com destaque para a construção deste estádio, do Seixal, a criação da BTV e da Fundação Benfica, entre outras coisas. Tem dezenas de títulos conquistados no futebol e nas modalidades. Saiu em 2021. Bem-vindo de regresso aqui à BTV, Luís Filipe Vieira. Começo por lhe perguntar qual é o motivo para se recandidatar. Qual é o motivo? Sim. Não, o motivo foi há uns meses atrás, sabendo da situação que o Benfica estava a atravessar, entendi que o caminho que estava-se nesse momento a caminhar, o caminho não era aquele mais certo para o Sport Benfica. Então entendi candidatar-me, aliás, e candidatei-me muito tarde, porque tivesse pensado nisto antes, mas foi em cima da hora, há 3 meses e tal, 3 meses e pouco, é que eu pensei nisso. Antes de irmos aos temas centrais da nossa conversa, gostava de lhe colocar a questão, em caso de ser eleito, entende que deve ser remunerado ou não e porquê? Não, se eu nunca fui remunerado no Benfica, não é desta vez que eu vou ser remunerado, não é? Vamos então aos temas centrais da conversa, começando obviamente pelo futebol. Qual é a sua visão sobre o modelo que o Benfica deve ter e aplicar nos próximos anos? Bem, já passei por esta casa, já tive grande sucesso, também tive alguns desejos, como deve imaginar, e acho que o modelo está criado. Quer dizer, o sonho que eu tenho, e penso que todos os benfiquistas têm, é novamente voltar a ganhar e ter a hegemonia do futebol português. Esse é o sonho que nós temos, é aquilo que nós queremos concretizar perante os benfiquistas. Para isso, há um trabalho que tem que se fazer, logicamente que não estou identificado neste momento com tudo o que se passa dentro do Benfica, mas que o treinador do Benfica, de certeza absoluta que facilmente me irá identificar. Se caso ganhe as eleições, com o José Mourinho, facilmente nós iremos identificar. E não vamos abrir. Há uma situação que é importante neste projeto que nós temos, que é pensar sempre na vitória, sempre ganhar, e títulos. E ter a hegemonia do futebol português numa situação também importante para nós, passa também para a nossa formação estar perto desta equipa e fazer parte desse plantel, ou seja, determinados jogadores fazerem parte desse plantel, e temos alguns que podem fazer isso. Como é que acha que devem ser rentabilizados os talentos formados no Benfica Campos? Rentabilizados em termos desportivos? Não, desportivos e financeiros, mas neste momento não se vai falar na parte financeira, porque acho que o Benfica terá no futuro de primar precisamente por reter o máximo possível de talento do Sport Benfica. Nós queremos ser uma equipa com a identidade de Benfica e isso vai-se fazer precisamente com os jogadores da formação. Houve um período que nós não podíamos fazer de maneira nenhuma, era impossível porque tínhamos que realizar dinheiro. O investimento foi bastante forte, como toda a gente sabe, vínhamos de um período também muito mau e fizemos. Agora, acho que há condições para no futuro nós começarmos a reter talento da nossa academia. Aliás, é para ali que nós também temos que começar, temos que revelar aquilo bem. Uma das ideias que consta no seu programa e naquilo que tem comunicado ao longo da campanha tem a ver com o facto da equipa ter poucos portugueses a começar de início. Qual é a sua estratégia e a sua perspectiva sobre este tema? O último ano que eu fui campeão no Benfica, salvo erro, foi 18-19, tínhamos 7 jogadores titulares de portugueses e tínhamos 4 jogadores de formação do Benfica. Foi a última vez que fomos campeões. No meu tempo, depois o Benfica já foi campeão, não é? E acho que irá dar muito preferência ao mercado nacional, no recrutamento, e à nossa formação. Logicamente, o que está cá em casa está cá em casa, não sabemos o que é que vai ser o futuro desta equipa, iremos ver o que é que vai suceder no futuro, mas também a preferência vai ser sempre dentro do princípio dos jogadores portugueses, que estejam em Portugal, poderão ser um ou outro estrangeiro, mas que estejam já habituados a estar em Portugal e a jogar noutras equipas, e a nossa formação. Eu acho que há espaço para o Benfica, neste momento, vir a ter 4 ou 5 ou 6 jogadores dentro da equipa principal do Benfica, ou seja, dentro do próprio plantel. Fazes o plantel com 19, 20 jogadores e o resto é jogadores da formação. O mercado nacional, como o senhor disse, deve ser privilegiado ou deve ser olhado da mesma forma como é olhado o mercado internacional? Não é uma questão de privilegiado. Nós temos grandes jogadores em Portugal. E no passado foi assim que demonstramos bem. E é notório que há 1 ou 2 jogadores portugueses que criou algum apetite. Não sei porque é que o Benfica não olhou para eles ainda e sequer vai o Sporting olhar para eles. Mas nós iremos estar atentos muito a isso, com o scouting que iremos ter. Aliás, já no passado nós tínhamos uma boa equipa de scouting também. Pretende reformular a estrutura, ou denominada estrutura do futebol,
a responsabilidade do futebol genérica, depois o departamento de scouting, é essa a sua intenção? Eu acho que estou a fazer uma confusão, que isto já existe certeza absoluta dentro do Benfica. Há um treinador, há um diretor-geral e depois toda a estrutura por baixo, não é? Onde está o scouting incluído também. Não é? E pretende, portanto, investir nessas áreas? Eu acho que sempre no passado investi bastante nessas áreas. Aliás, em termos de capital humano, acho que se investi bem e, salvo raras exceções, também escolhi bem. Olhando para a formação, como é que, na sua visão, se pode potenciar aquilo que é formado no Benfica, desde os escalões mais novos até chegar à equipa principal? Que é que falta na sua visão? Olha, falta completar as infraestruturas para não termos muita concorrência. Acho que o Benfica atrasou-se demasiado. Aliás, como sabe, estava projetado fazer um hotel e fazer-se o colégio. Não se fez nada, nem projetos. Neste momento penso que não há projetos na Câmara nem nada. Eu quero dizer que temos que investir já neste momento numa equipa de arquitetos que faça os projetos para o colégio e para o hotel. É fundamental isso. Independentemente, também não sei se já se fez as permutas com a Câmara ou não, baseado naquela herdade que nós comprámos, se fizeram essas permutas ou não fizeram. Mas é muito importante para o Benfica, definitivamente, ter um espaço fechado, 40 a 43, a 44 hectares ou 45 hectares fechado, onde os jovens, ou as famílias dos jovens que nós temos em nossa casa, que todos eles saibam que estão bem protegidos e que estão sempre num espaço onde eles se alimentam, onde eles estudam, onde eles praticam o desporto e onde eles dormem. Para nós é importante fechar esse ciclo, dar um espaço que os pais estejam em casa e estejam perfeitamente descansados. Não há cá hoje, depois de mandá-los para casas de família, ou não ficam dentro do Seixal e bloqueados no bom sentido, fechados naquele espaço. Não é? Acho que isso é fundamental para o futuro do Benfica. Esse é um projeto, estes dois projetos que nós temos que fazer rapidamente. E a extensão do Seixal, a expansão do Seixal. Nós não fizemos na altura porque aquilo pertencia à Diocese de Setúbal. O bispo que estava lá era muito complicado. Acho que há condições neste momento que o bispo está lá para negociarmos a expansão do Seixal e passará se calhar por uma permuta, uma permuta não, um direito de superfície por 75 anos, de um lado e do outro, nossos terrenos e os dele, e possivelmente se calhar termos que fazer as instalações que eles têm neste terreno, passá-las para o terreno que nós iremos desbloquear com eles. E a partir de nós fazermos expansão, possivelmente aquilo poderá dar para mais 4 dá de certeza, mas poderá esticar a 5 campos e poderemos fazer outro polo hoteleiro. Mais de 100 quartos, neste momento temos 96 quartos, nós vamos precisar de certeza absoluta de muito mais quartos. Para ter sempre os jovens dentro da nossa casa, pelo menos até aos 18 anos. E então, isso é algo que é prioritário neste momento no investimento do Benfica. Este investimento é urgente e temos que o fazer, porque assim já somos autossuficientes, não vamos depender, não há hoje deixamos de ter concorrência, que é uma das preocupações que os pais dos miúdos têm, é precisamente esse espaço está fechado e eles ficarem por estarem lá. Também o hotel é muito importante para essa estratégia e tenho pena que não o fizessem, porque cada vez mais os pais vêm ver os jovens, cada vez mais nós temos jogadores do Norte, do Sul, e não é aqui dos arredores. E esse hotel vai permitir aos fins de semana que os pais possam ser compensados na deslocação que fizer. O Benfica vai custear isso tudo, a alimentação, a estadia, e se eles quiserem ficar mais um dia, ficam mais um dia, não tem problema nenhum. Se quiserem que o filho também fique a conviver com eles nesse dia, esse espaço que é o dia de folga deles, depois da competição, também poderá suceder isso. Por isso é algo que é um investimento que é prioritário para nós fazermos. E acho que quando o fizermos, tivermos este espaço fechado, e como há alguns jogadores a terem acesso ao plantel ou à equipa principal do Benfica, voltamos novamente a ser apetitosos para todas as famílias pôr os jogadores na nossa casa. Essa relevância que dá ao futebol, ao Benfica Campos, obriga-me a voltar um bocadinho atrás na nossa conversa, porque o senhor sabe melhor do que eu que os sócios e os adeptos nesta altura de eleições gostam de nomes. Já me fez referência aos nomes que neste momento fazem parte do Benfica. Pergunto se vai apresentar nomes da tal estrutura até às eleições, se pretende fazê-lo ou não. Olha, eu acho que não devo fazer nomes que as pessoas já me conhecem, eu não prometo, eu faço. E quando eu digo que vamos fazer mesmo, por isso vamos fazer acontecer coisas no Benfica. E há uma das coisas que as pessoas já se habituaram. Contrariamente ao que as pessoas dizem, eu delego, não gosto de delegar, é ao contrário, eu gosto de delegar, mas tenho que ter competência dentro de casa, que é coisa hoje que não existe. Vamos ser claros nisso, ok? Hoje o diretor do Centro de Estágios do Benfica é um advogado, não faz sentido algum, tem que ser alguém ligado ao desporto e conheça perfeitamente o que é um centro de formação de futebol. Por isso, da certeza que vai, não lhe vou dizer que se vai sair gente ou não vai, porque parte de um princípio do tempo
No Seixal conheço muita gente e são bons profissionais. Alguns que entraram novos não conheço perfeitamente, não é? Há outros que têm que regressar a casa e vão regressar também a casa, não é? Mas não vale a pena estarmos a falar de nomes dele como diretor do futebol. Não vale a pena estar a falar também do diretor de futebol, porque ele está a trabalhar. Não faz sentido a ninguém isto, não é? E depois do passado que eu tenho no Benfica, também as pessoas têm que confiar naquilo que sou capaz de fazer, eu e a minha equipa, não é? Acho que eu já anunciei também, uma peça fundamental para fazer acontecer muita coisa dentro desta casa, é o regresso do Domingos Soares de Oliveira, que é muito importante. Futebol feminino tem-se desenvolvido muito nos últimos anos no Benfica. Qual é a sua visão para a equipa feminina? O futebol feminino, curiosamente, está ligado muito às modalidades, pronto, que passou para a SAD do Benfica, como sabe. Eu acho que é uma das modalidades que temos que arranjar maneira, como é que eu lhe explicar isto? Eu acho que é uma modalidade que é atrativa ao Benfica e a toda a massa associativa do Benfica e há condições para lutarmos por um título europeu. A minha perspectiva e o meu pensamento, já quando estava em casa, pensava assim. Por isso, crescemos muito. É pena que a treinadora que o Benfica tinha, irei fazer tudo para ela regressar ao Benfica. Sim, para regressar ao Benfica. Depois dela sair foi algo que não devia ter sucedido. É de fazer tudo para ela regressar ao Benfica e acho que temos condições para desenvolver um projeto, não digo a longo prazo, mas a médio prazo, para chegarmos com os jogadores que nós tenhamos, com os jogadores que sejam de elite também, que venhamos a contratar fora, mas tem que ser de elite para vir ao Benfica. E criarmos uma equipa que possamos ultrapassar o quarto lugar que nós já tivemos, quarto ou sexto, penso eu. O ano passado, foi o ano passado, não foi? Penso eu. Mas tudo leva a crer que nós temos condições para fazer esse trabalho e o Benfica em si ter uma possibilidade de lutar por um título europeu. Falemos agora da parte financeira. Deduzo que naquela introdução que fez que foi uma das preocupações que o levou a avançar. A dívida nos últimos 4 anos quase duplicou, passou dos 100 milhões de euros para os 200 milhões de euros. Quais são as suas ideias para no fundo, reduzir este valor? Você está a fazer a pergunta ao homem certo. Para quem chegou cá que não tinha nada, tinha zero, veja bem, estávamos completamente falidos, alguma coisa surgiu de novo do Benfica, por isso vai ser muito mais fácil fazer, ou muito mais fácil essa reparação agora que no passado, que foi dolorosa e doeu mesmo essa reparação, não é? Acho que nós não temos números certos do que é que está a passar neste momento dentro do Benfica, porque aquilo que foi pelas contas que foram apresentadas, não há dúvida que o Benfica subiu um passivo de cerca de 100 milhões de euros, o Benfica, a dívida também subiu cerca de 100 milhões de euros. O nosso Presidente, na altura, há dias, disse uma coisa que não pode dizer, foi por causa do Covid, quero lhe dizer que o Covid foi 19, 20, 20, 21, e passou tudo por mim, passou pela equipa profissional que tínhamos cá, e nós não deixámos nada para trás, e pelo contrário, não baixámos um salário a nenhum funcionário, pagámos a toda a gente a tipo horas, subsídios, a fornecedores, os únicos a tempo e horas, os únicos que nós não privilegiámos são os empresários, como sabe. Esses nós não privilegiámos e tivemos que dizer a eles, vocês têm que aguentar, quando nós tivermos dinheiro, vamos liquidar. E foi um período crítico para nós, foi um período crítico porque estávamos sem receitas mesmo. Agora repare, o Benfica, nos últimos 4 anos, teve muito mais receitas que nós, no passado. Não percebo como é que o Benfica tão apresenta só o passivo, cerca de 100 milhões de euros, e a dívida mais 100 milhões de euros. Quer dizer, alguém está a mentir isto. Quer dizer, o Benfica, neste momento, põe dinheiro bom em operações más. Isso é que é a verdade disto tudo. Não vale a pena, nem vale a pena, às vezes, nós tentarmos com uma mentirazinha enganar os sócios, só para nos protegermos pessoalmente. Nós temos que assumir quando erramos, temos que assumir quando não fazemos bem, temos que assumir. E há tanta coisa que eu não fiz bem no Benfica e sempre assumir. Vamos lá ver. Então, eu cada vez perdi um campeonato e o Domingos me estava a dizer, temos que apertar o parafuso. E era ele que fazia o relatório todo, onde é que foi as nossas falhas, o levantamento das nossas falhas. Ele, logicamente, o treinador e com o Rui e quantas pessoas estavam perto do futebol. E nós tentávamos, na época seguinte, na realidade, alterá-las profundamente ou retificar aquilo que fizemos mal. Pronto. Isso não vale a pena nós estarmos a endossar para outros. O Covid já não tem desculpa nenhuma, porque se alguém sofreu Covid, fui eu como Presidente da Direção e meus colegas, os profissionais desta casa, não em remunerações, mas em trabalho. Eu lembro perfeitamente no dia, eu parece que tinha que cair o caos em cima de nós. Quando eu recebi aquela carta da Adidas e da Emirates, eu fiquei aterrado com isto, assim, mas o que é que vai ser desta vida, desta aqui? E nós tínhamos, felizmente, como amelhámos sempre bem, e não aumentámos a dívida, pelo contrário, ainda pagámos um empréstimo ao acionista nesse período, ok? Tínhamos bastante dinheiro em cash mesmo. Em cash quer dizer, em caixa. Por isso quem faz essa declaração, ou quem
diz para fazer essa declaração não sabe o que é que está a dizer, infelizmente. Luís Filipe Vieira, estamos a manter a nossa conversa ainda sobre este tema. A sua prioridade, caso seja eleito nesta questão financeira, é reduzir custos ou aumentar receitas, ou as duas coisas em paralelo? Não, com certeza vamos reduzir. Se não vale a pena estarmos a enganar ninguém, vamos tentar. Eu acho que a primeira coisa que farei aqui é ter uma reunião com o pessoal todo do Benfica, falar com toda a gente e dizer o que é que eu venho. Não vale a pena, nós estamos a esconder nada a ninguém. E aquilo que for para cortar, vai ser cortado. Vou dar preferência muito à competência das pessoas, vamos ser claros nisto. Há pessoas, logicamente, que não vão ficar comigo, de maneira nenhuma, até porque o que se passou não vão ficar comigo. Mas volto novamente será os recursos humanos a contratar as pessoas, nunca vai entrar amigos meus aqui dentro desta casa, como no passado nunca entrou ninguém. Foi sempre os recursos humanos é que tinham a primazia de fazer-os contratar ou fazer concursos para contratar pessoas. Por isso, estou muito à vontade nisso. E, de certeza, penso que ainda é a Luísa, há de acertar perfil de pessoas que há de entrar dentro desta casa e serão eles a contratar essas mesmas pessoas e vamos confiar, como confiei sempre, nessas mesmas pessoas a contratar pessoas. Os empréstimos obrigacionistas, na sua opinião, são inevitáveis de continuar? Ouça, eu não conheço profundamente neste momento como é que estão as coisas do Benfica, vamos lá ser claro. Uma coisa é as contas, outra é o que vai de surpresas que vamos ter de certeza surpresas. Não é? Vim agora há dias a saber que ainda há jogadores que vão ser contabilizados só em julho de 26, quer dizer, não sei se há mais, se não há mais, por isso tem que se fazer um levantamento e saber. Há uma coisa que eu lhe garanto, já me preveni com o financiamento para não haver falhas a ninguém. Não quero que o Benfica, em 2 li uma notícia do Jesus, que andámos a engonhar para pagar 555 mil euros ao Jesus, acho que ele parece que estávamos a esquecer comigo, não vai suceder nada disso. Por isso, iremos cumprir escrupulosamente como fizemos sempre no passado e, novamente, a termos um clube sempre com credibilidade e em todo o mundo ser reconhecido isso. Em relação às receitas, obviamente que pretende aumentá-las. Os direitos televisivos, o senhor sabe melhor do que ninguém, tem um peso considerável nas receitas do Sport Lisboa Benfica, mas temos agora aqui uma janela, na época 26, 27, 27, 28, em que o Benfica pode explorá-los de uma outra forma. Qual é a sua visão sobre este tema? Eu não sei, eu já ouvi dizer que o Benfica tem 2 propostas, maiores que aquelas que tem, por isso já deve estar a fazer um bom trabalho nesse aspecto. Eu acho que, vamos lá ser claros, dando a primazia sempre àqueles que tiveram com o Benfica, e nunca irei negociar com ninguém sem ser que as pessoas estiveram sempre com o Benfica, ou aqueles que eu negociei da primeira vez, acho que consigo, nestes 2 anos, entre 130 a 140 milhões de euros. Penso. E as pessoas não vou afirmar que está feito, não está nada feito, mas a minha ideia, e foi a ideia dos 40 milhões de euros, toda a gente me chamou doido, o que é certo é que os 400 milhões de euros apareceram, como sabe, não é? E mais alguma coisa, com aquilo que vem da Benfica TV, dos custos da Benfica TV. Por isso, eu sei o que é que estou a pensar, sei onde é que posso tocar também nas pessoas, ok? Onde os objetivos que eu pretendo. E acho que vamos conseguir isso mesmo nestes 2 anos, entre 130 a 140 milhões de euros, nos 2 anos seguintes. Depois temos a centralização. Isso é outro tema mais duro para doer agora nestes 2 anos. Antes de irmos aí, quando refere a não esquecer-se, ou não quer esquecer-se de quem apoiou o Benfica, refere-se a nós. Sim. E a partir de 2028? 2028, o que é que eu lhe digo uma coisa? Eu já disse ao Presidente da Liga que isto não vai com falas mansas. Isto não vai. Ou seja, hoje o grande problema que os operadores têm, aqueles que estão interessados nos nossos direitos, é a pirataria. Já na altura do Covid discutimos isso e lembro que qualquer dos operadores pediram aos clubes, principalmente ao Benfica, Sporting e ao Porto, para ajudá-los a resolver o problema da pirataria. Acho que até agora ninguém fez nada. Aliás, a pirataria ainda aumentou. Penso que é de 1 para 3 ou 1 para 4 agora neste momento. Isto vai muito a liderança forte que nós temos de ter. E aí vou-lhe dizer que o Benfica será presente e vai liderar o processo da centralização, de certeza absoluta. Senão, podemos fazer uma surpresa também. Eu sei o que é que fiz no passado, sei como é que fiz, sei como é que assinei contratos, por isso também pode aparecer uma surpresa de um momento para o outro no Benfica. As pessoas às vezes não podem jogar, nós queremos estar com todos, mesmo acredito que eu sou daqueles que quer coabitar com toda a gente. Mas o princípio para coabitar é que não podem, têm que respeitar. O que é que o Benfica vale no mercado? Têm que respeitar a marca Benfica e isso não vou abdicar, seja onde for. E já dei autênticas lições. Depois não vai haver hipótese no futuro dizer eu quero igual ao Benfica, quero igual ao Benfica. Não, vai ser negociado. Eu sou do tempo a negociar camisolas, repare bem, antes de negociar as camisolas
com a Sagres, estávamos a negociar com a Galp, Benfica, Sporting e Porto. E qualquer deles, numa negociação que tivemos, aceitaram que o Benfica poderia ter mais 25%. Okay? Isso ficou acordado entre todos. Entretanto, apareceu uma operação, pronto, com o Alberto da Ponte, que era o presidente da Sagres, de quem eu tinha uma relação de amizade muito grande e era um homem fantástico, e onde ele estiver, olha, agradecer profundamente o que fez para o Benfica. E conseguimos negociar com ele naquela altura um contrato anual de salvo erro de 4 milhões de euros ou 4 milhões e meio, 4 milhões de euros, mas com índice indexado, não é? Foi um grande contrato para o Benfica, e aí tivemos que falar com os outros 2 clubes a dizer que nós não podíamos estar, mas o princípio disso foi acordado, e acho que esse princípio vai se manter, senão pode haver acontecer algo de novo. Como é que vê a BTV neste desenvolvimento dos direitos televisivos? Vamos ver. A BTV é praticamente um filho, quer dizer, eu sei a luta que tive mais o Domingos para fazer a Benfica TV, isto demorou 1 ano e tal a conquistar esta brincadeira. Logicamente, se me perguntar se concordo com o que está a Benfica TV neste momento, não concordo. Okay? Acho que tem que haver uma revolução também, não é revolução de pessoas, vamos lá ter calma disso. Uma revolução, acho que teremos que voltar aos 2 canais, a ter os 2 canais, e vamos ter um canal só futebol se calhar, e no resto outro canal será precisamente as nossas modalidades, e artigos de opinião, o que quer que seja. Mas acho que temos um trabalho giro para fazer nisso, mas isso temos de ir pelo assim, depois falaremos com ele também. Diga-me uma coisa, ainda nas receitas, a questão do naming do estádio. Pergunto-lhe, fazendo eventualmente uma provocação, se não é preferível a entrada de uma receita, não vou dizer uma receita qualquer, mas de receita, ou nada a fazer? Não, acho que para o dinheiro que foi oferecido sempre ao Benfica é possível nada a fazer. Acho que vai haver uma solução. Acho. Com um parceiro nacional ou internacional? Internacional. Acho que vai. Nós teremos que abrir frentes que andámos quando foi aquela situação da OPA. Há parceiros que estão interessados nessa situação. E se nós tivéssemos avançado naquela altura, certeza tínhamos um feito. Temos que reativar isso. E essas negociações têm que aparecer. Muito bem, temos 8 minutos, faltam-nos ainda 5 temas, portanto temos que acelerar um bocadinho. Modalidades, como ainda é que vê a sustentabilidade? Já vamos lá. Modalidades, como é que vê a sustentabilidade das modalidades e pergunto se o rendimento esportivo tem estado em linha com o investimento que tem sido realizado. Bem, fiquei surpreendido quanto é que nós gastámos de modalidades. Se é os números que dizem, fiquei surpreendido. Acho que com menos dinheiro nós ganhámos também títulos. Acho que as modalidades têm que levar, vale a pena refletir, não é acabar com nenhuma. Não, aliás, eu sou do tempo que estavam para acabar com as modalidades e está aqui o homem que não deixou acabar com as modalidades, pelo contrário. Até lancei o atletismo, disse a Ana Oliveira, arranque com o atletismo, com a formação, que eu assumo os custos dessa. Eu não, o Benfica assume os custos disso. Quer dizer que as modalidades, já falei do futebol feminino, vamos agora à modalidade aqui deste lado. Acho que vale a pena refletir numa situação. Eu sei que... Eu sou daqueles que algumas modalidades, o Benfica, no espaço de 3 anos, tem que ter pelo menos 30%, 40% de jogadores na formação. Não vou abdicar disso. De certeza que não vou abdicar dessa situação. Há uma outra modalidade, que se calhar não podemos abdicar de jogadores estrangeiros, que é o caso do basquetebol. Uma das modalidades que tenho estado a estranhar é o voleibol, que nós éramos mónicos nisso e, de um momento para o outro, perdemos 2 anos consecutivos, praticamente. Não é? Há que ver isso, mas de certeza que vamos lá chegar. Não vamos fugir de nenhuma delas. Falemos agora das infraestruturas. A sua visão em relação ao estádio, qual é? A expansão do estádio, modernização do estádio, um novo estádio, e o Seixal, de alguma forma, já referiu com a necessidade de fazer investimento em várias infraestruturas. Aí há 2 coisas que eu tenho que criticar mesmo, é a manutenção que fizeram ao longo destes 4 anos sobre as infraestruturas do Benfica, que é uma prioridade que sempre tive e acho que o Benfica deve manter, aliás, ainda agora a entrar aqui só no estacionamento do estádio, arrefece um bocado, não é? Dizer que o estádio é uma coisa muito... Abrir o jogo claramente é dizer, nós hoje temos um problema grave. Temos 23 mil, salvo erro, é de passos em listas de espera, mas temos sempre estádios completamente esgotados. Não sei que... A única coisa que podemos prometer é que iremos ter o arquiteto que fez este estádio, ter uma conversa, como é que nós poderemos ir ao máximo que possa ser, não sei se será 85, 90 mil lugares, o que é que isso, em termos de custos e de segurança,
Como é que pretende já agora financiar esse tipo de operações? Temos o problema da cobertura, que queremos dar mais qualidade às pessoas para viver a emoção do jogo. Temos um problema grave que é do estacionamento. Temos um problema de serviços dentro do estádio também, que é outro problema grave. E há uma opção, e poderei pensar noutra situação, que normalmente nisto acho que nós temos de ter sempre uma visão para a frente. Não vale a pena nós estarmos a falar hoje no momento, daqui a 5 anos, se calhar, já estamos a pensar noutra situação. E acho que é a altura ideal para o Benfica começar a mexer numa situação que é, já detectei 2 terrenos possíveis que poderão servir os interesses do Benfica com 200 hectares. E os sócios vão ser confrontados com uma proposta que venha a ser onde nós possamos vir a fazer a cidade do conhecimento do Benfica e desportiva, onde seja possível o Benfica abarcar com um estádio novo. Não vale a pena nós estarmos, somos um grande clube, somos os maiores clubes do mundo, temos certeza a voltar a ter os 120 mil lugares. Não vale a pena dizer, isto é um sonho. Não, um sonho é uma realidade. E há espaço para isso. O Benfica só tem que andar nas altas, estar a ganhar em Portugal, ser hegemónico e lá fora andar a bater na Europa. Por isso temos espaço, já no passado tínhamos, porque é que não temos agora? Temos que o ter. Mas já fica feito para o futuro. Não podemos andar a remediar. E queremos lá ter o estádio também para o futebol feminino, que é um estádio muito mais pequeno, como devem imaginar. Ainda poderemos ter alternativas, se calhar, de futebol feminino num Seixal e ficar no Seixal. Ainda pode vir uma situação dessas. Temos que novamente voltar aos pavilhões, e aí os pavilhões já vamos desenvolver aquela... É um projeto que é a cidade desportiva do Benfica, ao fim e ao cabo. E deixamos o Seixal naquilo que nós viemos a desenvolver agora, e a formação fica toda no Seixal, de equipa B, isso tudo. E o futebol feminino, se calhar, vamos pensar seriamente se não vai lá ficar. E se tiver que vir para aqui, vem também. Isto na altura, para fazermos um investimento disso. Logicamente, isso terá que ser um projeto de finance a pagar em 25 anos ou em 20 anos, o que for, mas isso não sou eu, como financeiro, que vou fazer isso. O financeiro é que há de fazer esse projeto e teremos de saber quantificar quanto é que isso vai custar. Mas isso será alguma coisa que não vai ser decidido por mim. Isso é um referendo que se faz aos sócios todos do Benfica com 2 opções. Isto custa X, isto custa X. E além de custar X, vamos perder receita, porque fazer obras neste estado vamos perder muita receita também, como deve de imaginar. Por isso, os sócios é que têm que dizer o que é que pretendem. E a partir daí eles disserem, olha, é isto que queremos, é para ali que vamos, então é para ali que nós vamos, não tem problema. E aqui é remediar aquilo que temos. Pronto. Se porventura os sócios derem a preferência a fazer um estádio novo, logicamente nós temos que encolher-nos deste lado e remediar e dar condições no máximo, porque há uma coisa que eu estranho. O estádio, quando foi feito, lembro-me de dias ter-me dito, Luís, nós ficámos com 65 mil lugares, mas o estádio vai ficar preparado para 75 mil lugares. Era só reapertar as cadeiras. Não sei, até hoje não fizeram isso, não sei porque é que fizeram, por causa do conforto. Para o futebol hoje, a malta quer que o Benfica ganhe. Se está mais apertado ou menos apertado, não interessa. É um período que temos de ultrapassar. Se é para pôr lá mais 7 ou 8 mil lugares, temos que resolver assim. Temos 3 minutos para 3 temas. O próximo tem a ver com o associativismo. Como é que pretende estreitar a relação dos sócios e adeptos com o clube? E, relativamente a este tema ainda, pergunto-lhe se... concorda com os estatutos que foram recentemente aprovados? Repara uma coisa, quando nós estamos a falar do associativismo, nós neste momento, ao não deixar os sócios participarem nas decisões do clube, não faz sentido nenhum, quer dizer, fizeram uns estatutos que praticamente basta não haver voto eletrónico para uma boa parte de sócios não votarem nem participarem numa decisão. Eu, Paulo Riei, eu sei lá quantos quilómetros andei por Portugal, quantos quilómetros fiz na Europa, desgastei-me, sempre uma promessa única aos sócios do Benfica. Vale a pena desta vez vocês tornarem-se sócios, vão participar nas decisões do Benfica. O vosso clube, mesmo que vocês não vão aos jogos, têm a oportunidade de certeza de participar nas decisões. Ou boas ou más, vocês vão participar nelas todas. E era assim que eu queria crescer. Aliás, também me chamaram um bocadinho atrasado, quando falei em 300 mil sócios. Hoje nós já estamos nos 400 e tal mil sócios. É verdade que a remuneração agora a ser feita, nós vamos reduzir bastante. Não é? Mas há um plano, há um projeto que nós podemos, e estamos a mexer nele já. A mexer não é mexer, vamos lá ser claros. Alguém nos propôs um determinado tipo de... não é o projeto em si, mas a maneira como chegamos lá, entre os 700 e 800 mil sócios, ok? Chegámos lá. Ora, para isso, nós temos por os sócios a participar nas decisões do clube. Por exemplo, esta revisão estatutária que foi feita, eu não quero discutir se foi bom ou mal, não quero. Acho que estes estatutos estão aprovados, um dia vão tornar o Benfica ingovernável. Mas quem decidiu isso foi 8 mil sócios. Então, eu ouvi há dias um candidato também como eu a dizer que foi a maioria dos sócios que decidiram. Não é a maioria, não, foram 90% de 8 mil. Os restos estão em casa, nem podem votar. Ou seja, essas assembleias aqui hoje são organizadas. Toda a gente temos 1 minuto, 2 temas. A relação do Benfica com as instituições do futebol, com os rivais, Porto, Sporting, que são aqui os clubes. Sempre foram boas, desde que o Benfica não seja Federação, arbitragem e Liga. Tudo, aonde tiver que defender o Benfica, vou defender. Se há alguém que na realidade quer o plano de igualdade para toda a gente, sou eu. Mas
não podem-nos virar a cabeça ao contrário, não é pontapés da cabeça, é que eu não vou admitir mais alguma vez no Benfica, e muito mais, basta ver esse manto verde que espalharam por aí fora, hoje, agora, quer dizer, eu não sou nenhum dirigente hoje no futebol, eu estou a falar, parece que toda a gente arrepiou o caminho, parece que toda a gente agora é que viu o que é que está a passar. Olha, se calhar, aquele penal que foi marcado quando no Braga, no último minuto, só não anda a falar, de certeza que o Braga ficava lá o penal para ele, ficava lá, sem o penal e tinha perdido o jogo. Última pergunta, caso seja eleito, qual é o legado que gostava de deixar no final do mandato? Eu? Sim. Eu só quero cumprir isto que quero fazer. Eu quero fechar aquilo que sonhei para o Benfica. É a única coisa que é. Eu não vou ter a oportunidade, garanto, de fazer a cidade esportiva do Benfica, mas garanto que irei localizar o terreno, irei fazer os projetos todos e irei apresentar aos sócios do Benfica. Isso faço. De certeza que não sou eu que vou desenvolver. Vão desenvolver, se porventura, vamos ser claros também, para não... Se fizer o tetra, tenho que fazer mais um mandato, eu quero fazer o penta. Por isso aí, não posso perdoar nessa parte. Luís Filipe Vieira, muito obrigado pela disponibilidade para regressar à VTV. Luís Filipe Vieira, candidato às eleições de 25 de outubro do Sport Lisboa e Benfica.